Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Cumprimento os santos com a paz do Senhor novamente. Estou alegre nesta noite e agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Rodrigo, que nos concede mais uma vez usar da tribuna da igreja para trazer algo da parte do Senhor. Eu tenho lido aqui no texto, convido os irmãos para abrirem na epístola de 2 Pedro, capítulo de número 3, e Deus tem tocado na minha vida neste dia com esse texto. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo do número 3, versículo 3 ao 7. Quero compartilhar com os irmãos nesse culto esse trecho da palavra do Senhor, que diz assim: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém por esta palavra, irmão, nesta noite. Esse foi um texto que Deus me deu. Eu meditava nesta palavra na tarde deste dia, e quero intitular esta palavra, desta mensagem, como o último aviso de Deus à humanidade. Uma palavra escatológica, uma palavra que com certeza vai tocar no coração de alguém que está em casa, ou de algum de nossos irmãos, vai se acender novamente, vai ter um despertamento espiritual na sua vida, através dessa palavra de Deus. E Deus tocava no meu coração, quando o apóstolo Pedro, ele escrevia esta epístola, se referindo aos últimos dias, que abreviariam, queridos irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua noiva, a noiva do Cordeiro, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. É bem verdade que a volta de Jesus Cristo, ela nunca esteve tão eminente como nos dias atuais. E não sabemos, irmãos, a que momento ele retornará. Glória a Deus. Mas sabemos que o crono de Deus, o tempo de Deus, ele está a se esgotar. A ampulheta espiritual de Deus, que é a sua longanimidade, ela está a abreviar os dias da humanidade. Estamos diante, irmãos, de uma palavra bastante atuante e expressiva, que nos desperta, que nos encoraja a ter fé em Jesus nesses últimos dias.
Nós olhamos para os jornais e nós nos deparamos com os noticiários que não nos trazem informações, queridos irmãos, de boas informações positivas a respeito de saúde que está num colapso. As nações estão confusas diante de tão grande ameaça que tem assolado todo o hemisfério da terra. As pessoas se enclausuraram dentro das suas casas. As pessoas agora não sabem mais a quem buscar socorro. A medicina tornou-se limitada diante de um vírus, diante de uma doença. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa: o mesmo Senhor que disse que voltaria para buscar sua igreja, Ele está perto de voltar e buscar os irmãos em Cristo Jesus e aqueles que o aceitarem. O próprio Jesus disse assim, irmãos: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus, afirmando na sua palavra, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, que é Deus, senão através dele, que é Jesus. Jesus é o caminho para levar a humanidade para a presença de Deus. Jesus é o caminho, irmãos, para salvar a humanidade do inferno e da morte e do dano do Hades e da geena e do inferno. Jesus é o caminho para transformar o homem e purificar ele do seu pecado e da escravidão das trevas. Oh, glória a Deus nesta noite. Outrora, irmãos, nós éramos filhos das trevas e agora somos filhos da luz. Outrora, irmãos, nós éramos cavalo do diabo, mas agora nós somos ovelhas de Deus. Glória a Deus. Outrora nós éramos filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos de Deus. Outrora, irmãos, nós éramos escravos do pecado, mas agora somos co-herdeiros da salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus nessa noite. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo dizendo, escrevendo aos crentes em Roma, ele disse: portanto, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, oh glória a Deus, pois é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que nele crê. O homem só precisa fazer uma coisa: aceitar a Jesus como seu Salvador, e o seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Queridos irmãos, a ampulheta, o relógio espiritual se aproxima dos princípios do fim, e nós entendemos que a promessa da vinda de nosso Senhor baseia-se nas palavras do próprio Jesus. Ele diz no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 3: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei, para que quando eu estiver, vós estejais também. Oh glória a Deus! O lugar, irmãos, está preparado. Se você olhar para o texto de João capítulo 14, verso 3, Jesus não disse que iria preparar um lugar. O lugar já está preparado. Ele disse na sua palavra em João: na casa de meu Pai há muitas moradas. O verbo está no indicativo do presente. Jesus está dizendo que as moradas já estão preparadas. Ele não vai voltar lá e construir novamente. Já está pronta para receber a igreja imaculada, oh glória a Deus, vertida com sangue no Calvário, purificada com as vestes da salvação em Cristo Jesus. Essa mesma igreja, irmãos, ela está se aproximando de se encontrar com Jesus. João 14, 2 diz: o lugar já está preparado na casa do Pai, que é Jesus. Oh glória a Deus! Davi no Salmo 40, ele profetizou que Jesus voltaria dizendo: esperei com paciência
no meu Senhor, e ele se inclinou para mim. Oh, glória a Deus! Davi sabia que mais cedo ou mais tarde, irmãos, ele voltaria, que Jesus voltaria. Oh, glória! E ele tinha essa esperança. Em Atos capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que quando Jesus, ele ressuscita, e na sua ascensão, para poder ser recebido nos céus, os discípulos se reuniram e começaram a se entristecer. Mestre, quando é que tu vai voltar para estar conosco? Oh, glória a Deus! Quando é, Senhor, que o Senhor voltará para vir conosco, para estar conosco? João, que era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, deve ter se entristecido muito, pois era o discípulo a quem Jesus amava. Oh, glória a Deus! Quando Jesus começa a ser ascendido nos céus, irmãos, os discípulos colocam os olhos fixados em Jesus e começam a olhar para Ele. E Ele some entre as nuvens. E de repente diz a Bíblia em Atos 1, que 2 varões de branco, irmão Marquinhos, vêm do lado deles e colocam as mãos nos ombros deles e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando com os olhos fixos no céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir nesse exato momento, Ele voltará e retornará da mesma forma que vocês estão vindo. Eu levanto a minha mão nesta noite e glorifico a Jesus, porque eu sei que a sua vinda está próxima para buscar essa igreja. Queridos irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes em Tessalônica, no capítulo 4 e verso 15 ao 18, ele afirma na sua palavra, inspirado por Deus: portanto, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os irmãos que ficarem vivos, serão arrebatados e transformados num corpo glorioso, e estarão para sempre com o Senhor em reunião nos ares. Este acontecimento, irmãos, preste bem atenção, porque marcará a humanidade e a terra. Será o dia que mais se venderá jornal na face desses países e continentes. E a primeira notícia, irmãos, será que desapareceu um povo zeloso, humilde e de boas obras. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus nessa noite. Se aproxima o dia da sua vinda, mas haverá alguns sinais antes da vinda do Senhor. Para quem será a vinda de Jesus? Há uma pergunta que muitas pessoas se preocupam. Jesus voltará, mas para quem será? Para todos aqueles que são nascidos de Deus e que são novas criaturas. João, o apóstolo, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 3 e verso 2, ele afirmou categoricamente o que nós somos diante de Deus. Oh, glória a Jesus! Filhinhos amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que haveremos de nos tornar. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos face a face. Oh, glorificado seja o maravilhoso nome de Cristo nesta noite. Ele virá para duas classes de pessoas: para a igreja e para os salvos em Cristo Jesus. E no meio desses salvos, irmãos, estão os judeus que se arrependerão e reconhecerão que somente Yeshua, Jesus Cristo, é o Senhor. E quando eles afirmarem que Jesus é o bendito, aquele que vem, Jesus arrebatará e salvará os judeus convertidos.
Este é o remanescente de Israel, que a Bíblia descreve no capítulo 12 de Apocalipse, descrevendo: eu vi um sinal, um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos pés, e tinha 7 estrelas. A mulher representa, irmãos, escatologicamente, no escatom, que é a doutrina das últimas coisas, como a igreja que restará na terra. E eu não duvido que essa igreja seja você. Eu não estou duvidando que essa igreja você faça parte dela. A Bíblia vai dizer que esta mulher estava grávida, sentindo dores de parto, mas que estava prestes a dar à luz a um varão. Mas o varão, a criança, foi levada até os céus. Simbolicamente, esta representação desta criança é Jesus Cristo, que foi aos céus e que voltará, mas que está à direita de Deus Pai. A mulher representa a igreja, e a lua representa as 2 tribos de Israel, Efraim e Manassés. Algumas pessoas entendem, irmãos, que a lua pode representar os muçulmanos, que também muitos se converterão a Jesus nos últimos dias. De repente houve um acontecimento. No capítulo 12 de Apocalipse, Deus revela que coloca 2 asas e concede 2 asas à mulher, para que ela voe até o deserto, onde já havia, irmão Marquinhos, um lugar preparado para sustentar, por um tempo, pela metade de um tempo e por outro tempo. Glória a Deus. Deus está sustentando essa mulher. Quem é essa mulher, irmãos? É a igreja, a noiva imaculada de Jesus, que você faz parte. Jesus está lhe sustentando neste deserto deste vírus. Você está aqui com um propósito de Deus para cumprir uma missão. Foi por isso que Deus não permitiu que você descesse à sepultura. Os que ficaram aqui, pastor, acredito eu que tem uma missão especial de Deus para fazer algo por alguém que ainda não conhece a Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para o relógio espiritual de Deus, que é Israel, a figueira, olhai para a figueira, disse Jesus, quando os seus ramos já se tornam tenros e verdes, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, o Filho do Homem virá num abrir e fechar de olhos. A sua vinda, irmãos, abalará toda a terra. O apóstolo Pedro, dizendo na sua epístola, ele afirma na sua segunda epístola, em versículo de número 10: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão da terra. Oh glória! Aleluia! A Estátua da Liberdade em Detroit, ali em Washington, será abalada pelo poderio que Jesus emanará da glória. Os homens não terão mais, irmãos, como compreender, porque nós já estamos na 7ª dispensação de Deus, a dispensação da graça. E esta porta que você, meu querido, que me ouve pela internet, por esse serviço de tecnologia virtual, essa porta se fechará. E quando essa porta se fechar, a dispensação da graça se encerrará. O Espírito Santo, irmão, será retirado da terra, e a igreja será arrebatada, e o anticristo assumirá no cenário mundial. Os que restarem não poderão mais se salvarem pela pregação do evangelho, mas esperarão um anjo voar pelo meio dos ares, pela ordem de Deus, dizer: 3 ais,
Ai dos que habitam sobre a terra. Pregar o evangelho será pregado pelos anjos no Apocalipse, na grande tribulação. Mas a palavra que eu quero lhe dar nesta noite não é querendo dizer que você ficará para este juízo. Mas Isaías, no capítulo 60 e versículo 1, ele diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre você. Oh, bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Haverá uma luz no céu que os homens, todo olho verá, irmãos, quando Jesus voltar. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Você vai pregar o evangelho hoje para uma pessoa, e alguém diz o que está em 2 Pedro, no texto que nós lemos, no capítulo 3, e nos versículos que nós lemos. Jesus não vai voltar. Isso é coisa normal que está acontecendo na terra. Doença sempre existiu. A medicina é avançada. Vão encontrar uma cura. Mas a Bíblia diz que Ele é o autor da vida. Ninguém poderá chegar ao Pai senão mediante Jesus. Glória a Deus para todos sempre nesta noite. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 50 ao 52, irmãos, Paulo diz palavras escatológicas que nos anima, que nos enche com a presença de Deus, pelo anseio de se encontrar com Jesus. Hoje eu me perguntava e pedi a Deus, querido co-pastor, irmã Silvanei, eu disse: o que é que eu vou pregar? Vou pregar o que, Senhor? E o Espírito bradou no meu coração, disse: você vai pregar a minha vinda. Eu estou voltando para buscar o meu povo. Levante a mão, irmão, e glorifique a Jesus. Você subirá no arrebatamento da igreja. Vai ser um acontecimento que os coveiros vão correr para o meio da rua. Porque em 1 Coríntios diz: com isto, irmãos, quero dizer que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A sua carne vai se transformar num corpo glorificado. Mas, irmão, eu vou ser bem espiritual com vocês aqui nesta noite, porque eu também perdi pessoas pelo coronavírus. 2 parentes. Um, eu vi o caixão, ainda pude ir até João Câmara para poder ver o velório do meu tio. A outra, minha tia, não podia ser Aramirim porque não foi permitido o velório. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, os seus ossos serão transformados, a carne desaparecerá, e o corpo semelhante ao de Jesus assumirá o corpo daquele santo salvo em Cristo Jesus. Os ossos vão estar na sepultura, irmãos. Isso é tremendo. E vão ser restituídos novamente com a carne, os tendões, coração, seus órgãos internos e a veste da salvação resplandecente. Será muito rápido. Num abrir e fechar de olhos, num milésimo de segundo, não vai dar para piscar os olhos e você não verá mais quem estará do seu lado. E eu entendo que em 1 Coríntios 15, 55, acontecerá neste momento um fato maravilhoso, que será: a morte vai morrer. Oh, glória a Deus, irmãos. Vai ser o dia que a morte morrerá. Mas a morte vai morrer, irmão Ranier? Vai. Jesus vai encerrar e tragar a morte naquele momento. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão?
porque o aguilhão da morte é o pecado. Aquele parente que você perdeu pelo coronavírus, você vai ver de novo na glória. Levante a mão se você crê nessa palavra. Você vai se encontrar com ele, você vai ver ele novamente. Aquela pessoa que confessou Jesus no tubo de oxigênio na UTI e apenas acenou com a cabeça aceitando Jesus, será restaurada a sua saúde e o seu corpo será um corpo transformado na vinda de nosso Senhor. 3 sinais acontecem quando Jesus volta: o soar do alarido, a trombeta do Senhor é soada, e a voz do arcanjo para buscar os escolhidos nos 4 hemisférios da terra. A trombeta, irmãos, do Antigo Testamento, ela era usada para reunir o povo em batalha e para reunir o povo para uma adoração a Deus. Passado alguns anos, mais ou menos uns 2 anos, tocou-se e ouviu-se um toque de trombeta em Tel Aviv, em Jerusalém, onde todo o som dessa trombeta que foi ouvida era maior do que a barreira do som. Eu assisti por aqueles noticiários e eu fiquei examinando as escrituras para ver se seria mais um sinal da volta de Jesus. E por que não dizer que poderia ser um sinal? Queridos irmãos, se aproxima o dia da vinda de nosso Senhor. Você talvez tenha pregado para o seu tio, a sua mãe. Talvez você tenha pregado para o seu vizinho. Eu tive tempo de pregar para o meu pai. Meu pai odiava crente, odiava a palavra de Deus, não aguentava ver Bíblia. E um dia do aniversário dele, Deus falou comigo e disse: compre uma Bíblia e dê de presente ao seu pai. E eu comprei uma Bíblia, pastor, e chamei ele para vir lá em casa. Ele gosta muito de livro, tem vários livros na casa dele. E eu disse: eu tenho um livro, tenho um presente para lhe dar, mas não vou dizer qual é esse livro. E quando ele chegou no portão lá da minha casa, eu disse: tudo bom, pai? Bênção, Deus abençoe. Ele não é crente, ainda se embriaga na bebida, ainda vai para os bares, pastor. Mas o coração foi quebrantado um pouco por Jesus. E eu disse: eu tenho um presente para lhe dar, abra. Mandei enrolar no papel de presente e ele achava que era um outro livro. Quando ele abriu, ele olhou para aquele livro que ele dizia que o filho dele levava para a igreja. Oh glória! Sharaia, Nécia, Caia. Por que tu não larga esse livro da capa preta? E eu dizia: porque este livro da capa preta contém um caminho para a eternidade. Oh glória! E eu tinha vergonha, irmão, de evangelizar o meu pai. Por ele ser militar. E eu tinha muito medo, porque meu pai, uma vez numa cruzada evangélica, ele puxou o calibre 38, empunhou com um revólver de 6 balas, e um pastor estava pregando na cruzada, pastor Rodrigo. E eu era pequeno, tinha uns 6 para 7 anos. Ele disse: vou dar 2 tiros nesse pastor, se ele não parar com esse culto que ele está fazendo em frente à minha casa. Mas ali, quando ele se aproximou daquela cruzada, o Espírito Santo parece que criou uma barreira naquele momento e falou o coração dele: não faça isso. E ele guardou aquela arma dentro de casa e não fez nada com aquele pastor. E eu me lembrando disso, eu disse: eu vou entregar mesmo assim. Peguei a Bíblia, entreguei a ele. Quando ele abriu: uma Bíblia? Disse: sim, uma Bíblia. Mais um livro para a sua coleção, para o senhor conhecer como esse livro é diferente. Este livro contém a salvação em Cristo Jesus.
O autor deste livro é Jesus, o autor da vida. Neste livro contém um caminho para uma água que saciará sua sede, a água da vida. Neste livro também o Senhor encontrará as orientações para que o seu nome seja escrito com caneta de ouro e cristal. E tem muito crente que prega isso, irmãos, e eu também vou pregar sobre isso. Seu nome será escrito com uma caneta de ouro e cristal nos céus. A Bíblia diz que vários livros serão abertos naquele dia. Eu vou concluir essa palavra. O livro das obras, o livro das memórias e o livro da vida será um livro que se abrirá. E disse Jesus: aquele que me confessar diante dos homens, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Entende-se na exegese bíblica, na teologia, que o anjo que supostamente abrirá esse livro será Gabriel, por ser um anjo mensageiro de Deus. Quando ele abrir o livro, alguém dirá: veja se o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado inscrito no livro será atado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas aqueles a quem forem encontrados os nomes, o que vai acontecer, irmão Ranier? Eu concluo aqui essa palavra. Ele vai abrir o livro e quando achar o nome: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado até a fundação dos séculos. Alguém perguntará supostamente a Jesus, porque está escrito na Bíblia: quando é que nós vimos, Senhor? Quando é que nós fizemos alguma coisa pelo Senhor? Em verdade vos digo que quando tive fome, deste-me de comer. Quando tive sede, deste-me de beber. Estava nu e me vestistes. Estava encarcerado na prisão e fostes me visitar. Quando nós vimos isso, Senhor? Perguntarão. Em verdade vos digo que quando fizestes a um daqueles pequeninos, a mim o fizeste, dirá Jesus. E entrarão estes para a vida eterna, e os outros que o rejeitaram para a condenação eterna. Que Deus os abençoe, irmãos, com essa palavra, e que continue edificando, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Palavra tremenda, né, irmãos? É bem verdade, Jesus está voltando. O grupo de louvor da igreja também, ainda com mais um hino louvando ao grande Rei, Senhor dos Senhores, aquele que irá de vir nos buscar, o Senhor Jesus.